Olá, você que gosta, você que ama, você que quer aprender a palavra de Deus. Hoje, mais uma aula para quem está começando agora o estudo da Bíblia, o estudo da teologia. Matéria de hoje, Bibliologia 3, Epístolas Pastorais. Nós vamos começar estudando a primeira epístola pastoral, a primeira carta que Paulo escreveu para Timóteo. A matéria está no módulo 3. Se você já tem o nosso material didático, você pode abrir e acompanhar. Se você não tem, não precisa ficar triste. No final da aula eu ensino como adquirir. Mas chega de moleza, vamos trabalhar? Bibliologia 3, Epístolas Apostólicas Pastorais. Então, Paulo escreveu aquelas cartas que nós já estudamos. Nós estudamos a carta aos Romanos, primeira carta aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, primeiro Tessalonicenses, segundo Tessalonicenses. Então essas cartas nós já estudamos. Depois nós estudamos uma carta aos Hebreus, que embora na sequência na Bíblia ela vem depois das pastorais, mas eu estudei, coloquei antes para entender, para ficar mais didático, tá bom? E agora nós vamos para cartas pastorais. Então, se você tem desejo de exercer o ministério, de entrar no ministério, por exemplo, da palavra, do ensino, você precisa estudar as cartas pastorais. É para quem tem desejo. Ah, mas é só para homem? Não, para as irmãs também. Nós temos muitas irmãs no ministério. Tem igrejas até que separam irmãs para cargos eclesiásticos. Então é importante o estudo destas cartas, tá bom? Vamos para o título da primeira carta pastoral, epístola pastoral. Olha aí na tela. Título: Primeira a Timóteo. Timóteo, um obreiro ainda bem jovem, estava enfrentando sérios problemas na igreja de Éfeso. Por conta disso, o apóstolo Paulo lhe escreve uma carta, encorajando-o a manter a ordem entre os irmãos. Os falsos mestres estavam deturpando os ensinos originais nos quais a igreja tinha sido instruída. Seu título é Pros Timotheum, ou seja, primeiro a Timóteo. Então, veja, Timóteo, jovem, pastor, está ali na frente do trabalho, está enfrentando problemas, então Paulo escreve. Paulo amava, gostava muito de Timóteo, então Paulo orientando aquele jovem pastor. Eu sempre digo para os alunos, a primeira carta, o capítulo 3, nós vamos chegar no conteúdo, você vai entender o que eu sempre falo para os meus alunos, tá? Deixa chegar no conteúdo, eu já mostro então. Agora vamos antes do conteúdo para a autoria. Olha aí na tela. Autoria. Os pais da igreja, evidências externas, identificam o apóstolo Paulo como sendo o autor da epístola, mesmo que os críticos digam que não. Então veja, mas é só ler a carta. Você percebe que foi Paulo que escreveu. Leia a carta. É até dever de casa, não é isso? Você está fazendo isso, lendo uma carta toda semana, ou duas, então fica aí para você observar. Mas no conteúdo você vai perceber, olha, eu vou abrir aí o conteúdo para você, acompanhe a leitura. Conteúdo. Paulo aconselha Timóteo a demonstrar aqueles que se diziam mestres, mas estavam perturbando a fé dos irmãos com heresias e doutrinas contrárias. Apesar de Paulo ter perseguido a igreja no passado, blasfemado e injuriado, lembra que a misericórdia de Deus o alcançou por meio de Jesus Cristo. Manter a fé e a boa consciência e combater por elas são responsabilidades que Paulo transmite ao jovem Timóteo. Os irmãos são aconselhados a orar pelas autoridades, pois Deus se agrada disso. As mulheres deveriam portar-se decentemente. Aqueles que aspiravam o episcopado deveriam estar enquadrados nos requisitos conferidos por Paulo. O jovem obreiro, Timóteo, deveria aplicar-se com esmero à leitura, ao ensino
e a exortação, não desprezando o dom que Deus lhe dera. Paulo o aconselha a tratar com respeito os idosos, as viúvas, os presbíteros, os servos, os ricos, sem parcialidades. Viu que conteúdo maravilhoso? Então, como eu disse, o capítulo 3 desta carta tem ali, vamos dizer, pré-requisitos para ser um obreiro. E entre eles, fala do ensino, apto para ensinar. Leia o capítulo 3, mais um dever para você. Leia o capítulo 3, vê se você que quer ser obreiro, que exerce o ministério, preenche esta página, esses pré-requisitos. Para trabalhar numa firma não tem pré-requisito? Você vai prestar um exame, né? um candidato a uma vaga numa empresa não tem pré-requisito? Se é na área de engenharia, se é na área da medicina, mecânica, técnica, enfim. Então, para ser obreiro, existe também. Leia o capítulo 3, leia, vê lá, apto para ensinar. Mestre, precisa estudar a palavra. E tem gente que é obreiro, fala que não precisa estudar. Olha que tristeza. Leia o capítulo 3 na íntegra, você vai ver os requisitos e ver se você é um obreiro aprovado, tá bom? Faça lá uma observação, compare com a sua vida. Vale a pena ler. Leia a epístola toda, mas para você que tem chamada, observe o capítulo 3 na íntegra, tá bom? Vamos ver a relação desta carta com o Antigo Testamento, a comparação. Olha aí na tela. Timóteo e o Antigo Testamento. Sobre a criação de Adão e Eva, capítulo 2, versos 13, conferir com Gênesis 2, versos 21 e 22. A transgressão no Jardim do Éden, capítulo 2, versos 14, conferir com Gênesis 3, versículos de 1 a 6. O salário do trabalhador, 5 e 18, conferir com Deuteronômio 25 e 4. A acusação que só deve ser aceita com 2 ou 3 testemunhas. A acusação, que só deve ser aceita com 2 ou 3 testemunhas, capítulo 5, verso 19, conferir com Deuteronômio 19 e 5. Então, veja uma informação importante aí, Trabalhador, quem trabalha na obra, quem é direto na obra, quem vive só pregando o evangelho, ensinando, fazendo trabalho pastoral missionário, tem direito de viver do evangelho. Sabia disso? Isso é bíblico. Não se discute isso. Infelizmente, tem irmãos que não entenderam isso até hoje. Não entenderam. Por isso que nós precisamos tratar bem a nossa liderança, com justiça, dentro das necessidades de cada um. Leia esse capítulo, leia esse texto, compare para você ver, tá bom? Muito bem. Na próxima aula nós já vamos estudar a segunda carta que Paulo escreveu ao jovem pastor Timóteo. Se você quiser aprofundar mais um pouquinho sobre esse assunto, a questão da ajuda, do obreiro, tudo isso daí, tem muito material gratuito no nosso site, o www.icp.com.br. Fora isso, lá nós estamos dando 30% de desconto. 30% de desconto para quem quiser adquirir o nosso curso. Esse material, esses módulos, é o material didático do curso que você recebe aí no conforto do seu lar, faz os exercícios, envia para a gente, os nossos professores vão corrigir, ok? Tudo é esclarecido nos módulos. O site está aí, é o www.icp.com.br. Estou indo embora, forte abraço e fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.